Graça e paz, discípulos do Avivamento. Eu sou pastora Sirene, mestra da Escola Bíblica Getsemane. Seja bem-vindo a mais uma aula e o nosso tema de hoje é Mover de Milagres de Casa em Casa, uma base para uma nova nação. O nosso texto áureo, lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: porque a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Amém? A nossa verdade prática, o mover de milagres de casa em casa até a última casa, foi uma estratégia que o Senhor nos entregou para gerarmos uma poderosa nação a partir dos nossos lares. Essa é a nossa verdade prática. E o primeiro tópico da nossa lição de hoje é: um novo Brasil começou. Um novo Brasil, ele começa a partir do momento que eu e você decidimos abrir a porta da nossa casa para que a palavra de Deus venha a ser proclamada dentro das nossas casas. Aqui em Getsemane nós começamos a viver essa experiência lá em 2016. O apóstolo ele chamou todos os pastores e ele pediu que nós abríssemos um mover de milagres dentro da nossa própria casa. Mas pastor, os pastores não faziam células? Sim. Às vezes nós fazíamos células em todas as casas, mas na nossa casa não. E ele disse assim: não, você vai priorizar a sua família. Você vai priorizar a sua família, você vai se reunir com os seus filhos, com o seu esposo, com a sua esposa. E assim nós fizemos. E foi tremenda a experiência que cada um de nós podemos contar e testemunhar. O mover começou. E isso nós vamos vendo que vai sendo transformada a nossa geografia. A nossa geografia ela é completamente transformada. E o segundo ponto é uma filosofia simples, atitudes simples com resultados extraordinários. Não tem bicho de sete cabeças. Imagina aí, é apenas uma porta aberta. A filosofia do movimento, mover de milagres de casa em casa até a última casa, é simples. Uma nova geração começa com cada crente abrindo a porta da sua casa para Jesus, lendo a Bíblia, orando. Dentro de cada casa nós colocamos o pote, aquele pote com óleo, onde nós íamos colocar os nossos pedidos de oração. E nós fomos vendo o Senhor respondendo cada oração, cada pedido, cada milagres acontecendo. Ensinamos que essa atitude simples de abrir a sua casa para receber Jesus pode trazer resultados extraordinários. Imagina aí, cada casa. E nesse tempo de pandemia foi um ótimo tempo para que nós experimentássemos esse mover. Nós não podíamos sair. Nós tivemos que ensinar nossos discípulos a fazer o seu próprio mover. O líder não ia mais poder ir naquela casa. Então aquele discípulo ele se levantou como um grande evangelista dentro do seu próprio lar. E agora mais ainda que nós temos aí as ministrações de célula, que o discípulo pode ligar no nosso canal IGET TV lá no YouTube. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar. E toda terça-feira nós temos aí a nossa célula no Mover de Milagres. Tem um pastor ministrando, os apóstolos ministrando. Então, agora que ficou ainda mais acessível, cada casa se reunir uma vez na semana e ver os milagres do Senhor Jesus acontecendo dentro da sua própria casa. Amém? Então, uma filosofia muito simples, com resultados extraordinários. E durante esse tempo, nós fomos muito ministrados sobre o que acontecia quando Jesus entrava numa casa. E uma casa
que ministrou muito ao nosso coração foi a casa da sogra de Pedro. E essa história nós podemos encontrar lá em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 14. Acompanha comigo, diz assim: E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, onde Jesus chega, a atmosfera ela é completamente transformada e mudada. É isso que aconteceu em muitas casas. A alegria voltou. As doenças foram repreendidas e saradas em nome de Jesus. Vimos muitos milagres, as famílias compartilhando. A alegria voltou nos ambientes. Então, queridos, que tremendo. A gente pode observar aqui uma simples febre, mas febre é sinal de infecção. Então, todo nível de enfermidade dentro da nossa casa, quando nós convidamos Jesus, é sarado. E aquela mulher, quando ela foi curada, a Bíblia diz que ela prontamente se levantou e foi servir. E ali aquela casa já virou ponto de libertação e cura para outras pessoas. Porque a Bíblia diz que, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele, com sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Então, ela experimentou a cura, mas também a sua casa serviu de ponto para que outras pessoas conhecessem esse mover de milagres tremendo. Não é uma simples reunião para falar de Jesus, mas é um mover de milagres. Você vai ver de forma concreta o Senhor agindo dentro da sua casa. E outras pessoas vão dizer assim: eu quero isso para minha casa também. Eu quero isso para minha casa também. E geografias serão mudadas. Onde antes tinha briga, doença, enfermidade, mazelas, misérias, nós vimos aí famílias completamente transformadas pelo poder do nome de Jesus. Então, quando nós convidamos Jesus, quando nós abrimos a porta da nossa casa, dessa forma nós vamos sim ser agentes para que a nossa nação venha a ser transformada. Nós veremos sim um novo Brasil. Imagina, visualiza cada casa uma vez por semana se reunindo para falar de Jesus, uma vez por semana se reunindo para ler e estudar a palavra, para orar com fé e gerar milagres sobrenaturais. Meu Deus! Nós vamos ver aí bairros que antes eram violentos sendo transformados. Nós vamos ver aí pessoas sendo convertidas. Nós vamos ver aí milagres de cura, libertação. Pessoas que antes viviam em desespero porque viviam desempregada e vendo aí as portas de emprego se abrindo. Então isso é maravilhoso. E é isso que o Senhor tem para a minha vida, para a sua vida, para a minha casa e para a sua casa. Amém? Então vamos ver aí a nossa aplicação pessoal, o que nós vamos fazer diante de tudo aquilo que nós temos recebido para esse tempo. Então, a aplicação pessoal. Levaremos o mover de milagres para todas as casas de Getsêmani. Amém? Eu posso ouvir um amém, aluno de excelência? Manaus, Amazonas e nações da terra. Todos precisam saber o que Jesus pode fazer quando é bem-vindo em nosso lar. Não há enfermidade que não possa ser curada, não há corrente que não possa ser quebrada, não há situação que ele não possa transformar. Quando Jesus estiver em todas as casas do nosso país, teremos famílias fortes, igrejas fortes e uma nação poderosa em Deus. Eu creio que assim vai se cumprir.
Amém? E como a mestre Kelly já tem ministrado, nós temos aí um quadro que está fazendo o maior sucesso aqui na nossa EBJET, que são as curiosidades bíblicas. E nós vamos encerrar por aqui. Que o Senhor te abençoe, mas você vai ficar ainda aí com a mestre Kelly e o mestre Valbiraci, que eles têm aí, para mim e para você, curiosidades bíblicas. Deus te abençoe. Curiosidades da Bíblia. Se você quer aprender, EBJET é para você. Hoje o Valbiraci está aqui trazendo mais curiosidades da Bíblia. Conta aí, mestre. Olá, hoje vamos falar sobre mais uma curiosidade da Bíblia. Aí você já sabe que a Bíblia é o livro mais escrito, é o livro mais lido e o livro mais traduzido. Sim. Em falar em tradução, nós temos uma tradução muito interessante, a tradução conhecida como a Septuaginta, que quer dizer 70, né? Septuaginta quer dizer 70. É uma curiosidade muito interessante, Kelly. Sim. Vamos lá. Septuaginta, ela foi escrita por 72 anciões que foi convidado para hebreus para traduzir a Bíblia para o grego. Você sabia, Kelly? Não. 72 anciãos hebreus que foram convidados para traduzir para o grego. Interessante. Do hebraico para o grego. Ok. Isso. E essa reunião esses 72 anciões, eles foram convidados para a tradução e eles fizeram isso isoladamente, os 72 separados, né? Separados. Okay. E eles levaram 72 dias para a tradução dessa Bíblia. Você sabia disso? 72 anciãos, né? E 72 dias. E eles escreveram separadamente. E na ópera da tradução, quando nós vamos ler o livro de Isaías, de Lucas e alguns livros, a gente vê a comparação do que eles falam. Isso, Kelly. E 72 examinadores foram verificar essa tradução e não encontraram nenhum erro, Kelly. Meu Deus, isso realmente é uma curiosidade da Bíblia, eu não sabia. Por isso que se chama Septuaginta, conhecida também como LXX em romano, e levou esse nome de Septuaginta. Você sabia que essa Bíblia foi a Bíblia que Jesus e seus apóstolos também leram na época de Jesus? Era que ele fazia, que ele lia, né? As referências que Jesus citava era baseado nessa tradução Septuaginta. Que é lá onde tinha os papiros e os pergaminhos, né? Que foi daí que foi extraída a palavra e hoje nós encontramos ela no formato que ela está hoje para nós. Muito bom, muito que interessante. Realmente beira curiosidades da Bíblia. Nós queremos agradecer ao Senhor pela vida do Bira, que tem trazido essas curiosidades da Bíblia, e nós queremos orar pelos nossos alunos e pela nossa mestra de hoje que ministrou a nossa aula. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez por esse tempo de conhecimento, pela EBJET, Senhor. Graças nós te damos por cada mestre que tem se disponibilizado em nos ajudar nos bastidores, Senhor, dessa escola online e na presencial. Desde já nós te agradecemos pela vida dos nossos mestres, dos nossos alunos, que nesse tempo, Senhor, eles sejam visitados verdadeiramente pelo ensino, pela leitura e meditação da Tua Palavra e se torne prática dentro dos seus lares, na sua vida, no cotidiano, meu Deus. E muito obrigada por cada curiosidade da Bíblia. Nós abençoamos os nossos alunos e os nossos mestres e os mestres que têm se disponibilizado em ministrar aulas dentro da EBJET presencial. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E desde já nós te louvamos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Shalom Adonai. Até o próximo domingo.